dizer-se que o espírito quer. Então, vamos voltar um pouquinho. Então, no livro Obras Póstumas, ele nos explica sobre o papel do perispírito. Ele nos diz, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, como nós estamos vendo, há esse intercâmbio constante do nosso espírito com o perispírito e do nosso corpo, do nosso veículo carnal com o perispírito. Leon Denis também nos traz uma preciosa lição. Ele nos diz, o homem possui 2 corpos. Um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Olha como essa lição de Leon Denis, ela é importante e ela é muito objetiva, ela é clara. E ela demonstra a importância do perispírito. Então, o perispírito, ele pode ser acometido de doenças complexas. E pouco se fala nisso, porque a gente fica aqui pensando no nosso corpo material, no nosso veículo carnal. Só que esse veículo carnal, um dia, vai ser deixado de lado. E nós vamos dar prosseguimento à nossa caminhada. E nesse prosseguimento da caminhada, o que vai nos acompanhar? O espírito, que nós somos, a nossa essência, e o perispírito, esse corpo fluídico. E aí muitas pessoas acham assim, não, mas o dia que eu desencarnar, não vou ser mais acometido de doença nenhuma. Tá tudo bem, resolvi todos os meus problemas. E aí a gente vai verificar, como eu disse, que o perispírito, ele pode sim ser acometido por doenças complexas. Ou seja, no mundo espiritual, pelos desarranjos mentais, o espírito também adoece, o corpo espiritual. Assim como nós encarnados adoecemos o nosso corpo físico. E aí algumas pessoas vão falar assim, eu adoeço o meu corpo físico? Não, não pode ser. Sim, nós somos responsáveis pelas doenças que nós estamos manifestando. Nós somos tão imperfeitos que nós ainda buscamos alguma justificativa para as doenças. É claro que as doenças, elas têm uma função na nossa caminhada e na nossa evolução. Mas a partir do momento que eu tenho consciência de que eu tenho responsabilidade pelo meu perispírito, que é o meu corpo invólucro espiritual, e pelo meu corpo físico, eu preciso estar mais atento. Eu preciso tomar mais cuidado e falar assim, o que eu posso fazer para não adoecer o meu veículo carnal, o meu corpo aqui, esse instrumento, né, que eu uso para poder estar reencarnada, e o que eu posso fazer para também não adoecer o meu perispírito, porque ao desencarnar, ele vai me acompanhar. Então, o perispírito, os pensamentos, as emoções, elas são elementos importantes nos nossos processos de doença. E daí, a partir dessa afirmativa, nós vamos entender por que nós adoecemos o nosso perispírito e o nosso corpo carnal, o nosso corpo físico. Então, por exemplo, se somos contrariados, né? Somos contrariados quase sempre, quase todos os dias. 2, 3 vezes a gente vai segurando, aí de repente a imunidade baixa. Quem tem pressão alta, a pressão sobe. Quem tem diabetes, o açúcar fica descontrolado. E a partir daí, nós vamos o quê? Tendo um conjunto de doenças, adoecendo o nosso veículo corporal, né, que ele é tão importante, e também o nosso perispírito. Então, nós tivemos um aborrecimento. Aí a pressão, como eu disse, sobe. Vai juntando todas as coisinhas do dia a dia e a gente faz o quê?
para se enganar. Toma Novalgina, Neosaldina, né? Vai tomando remedinho para pressão e não ataca o que realmente causou aquele problema. E como eu disse, nós somos espíritos imperfeitos. Nós ainda estamos muito materialistas, ainda estamos vivendo muito, dando muita atenção e valor ao material. Se nós já trouxéssemos para o nosso dia a dia os ensinamentos do Mestre Jesus, nós não adoeceríamos tanto. Poderíamos até sim enfrentar algum tipo de doença, porque às vezes está no nosso caminho. Um câncer, uma doença mais séria, seja lá qual for. Mas aí nós vamos ver mais para frente que nós também temos mecanismo de passar por esse momento de doença, porque não é eterno. Então, nos ensina o doutor Hermann que a doença é uma exteriorização do estado da alma. E a gente observa que algumas pessoas sempre estão doentes. Estão sempre com dor de cabeça, estão sempre com dor na coluna, estão sempre mal. Está sempre com enxaqueca. Constantemente, elas sustentam um estado doentio. E aí a gente para e fala, tem alguma coisa errada. Às vezes a pessoa até se alimenta bem, faz exercício, mas tem sempre algo desequilibrando. E aí é o que eu falo, nós precisamos rever os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque são vivos, têm força e têm consequência quando em desequilíbrio. Há quem entenda de forma errônea que ao desencarnar, todas essas questões desaparecem. E nós já vimos que não. Nós já vimos que o perispírito ele pode sim ser acometido de doenças complexas. E é por isso que nós precisamos buscar a evolução para que nós possamos evoluir o nosso espírito, sairmos desse grau de espíritos imperfeitos, irmos aos poucos galgando ser o espírito merecedor de estar lá no mundo de regeneração, que é o que nós desejamos, não é isso? E não é assim, né? Não desaparece da noite para o dia. Como eu disse, é uma estrada longa a ser percorrida, que nós vamos percorrer, necessária e cheia de aprendizados. Uns talvez aprendam mais rápido, outros não tão rápido. A nossa questão moral, ela ainda é muito baixa, ela ainda é muito falha, né? Nós ainda temos essa questão moral, como eu disse, qualquer coisinha que aconteça, que se suceda no nosso dia a dia, já nos desestabiliza. E causa, sim, como eu disse, a gente chega em casa já com a dor de cabeça, azia, refluxo. Certamente, tudo que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém, porque todo mundo aqui já passou por isso. Então, no nosso mundo, que é de provas e expiações, não saltaremos para o mundo de regeneração. E é muito interessante que quando a gente lê a série do André Luiz, né, que a gente fala tanto do nosso lar, que a gente fica desejando ir para o nosso lar, mas será que nós temos capacidade de estar no nosso lar? Será que nós teríamos controles para não baixar as nossas vibrações, os nossos pensamentos? E esse exercício, por vezes, a gente fala, depois que eu desencarnar, aí eu vou solucionar isso. Mas nós precisamos colocar em prática agora, para que quando a gente desencarne, a gente possa ter minimamente um conhecimento e a gente possa estar num lugar mais ou menos, né? Porque a natureza não dá saltos. Emmanuel, em O Consolador, nos ensina que saúde é a perfeita harmonia da alma. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui pode dizer, eu estou com a minha em perfeita harmonia com a minha alma? Está tudo equilibrado, está tudo perfeito. Não, né?
Não porque a gente liga o noticiário e aí a gente já começa a pegar fogo. A gente tem um aborrecimento dentro de casa, já muda o padrão vibratório. E aí as nossas células já começam a ficar desequilibradas e, como eu disse, a gente já vai se perdendo. E esquece de colocar em prática a fraternidade, a caridade. Esquece de todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos ensina. Esquece de ir para um cantinho e fazer uma oração. Porque é difícil para a gente. A gente ainda, né, dependendo do momento, do que aconteça, a gente vai incendiar, a gente vai ter aquele impulso de se desequilibrar. Mas se a gente tem consciência e fala, não, peraí, eu não vou me aborrecer por isso. Eu vou agora para um cantinho, eu vou fazer uma oração, eu vou beber uma água, aquela água da paciência que a gente aprende no filme, né, Nosso Lar. Ia responder alguma coisa, pega a água, sai, se afasta daquela situação. Porque se a gente fica naquela vibração, fica naquela energia, e fica escutando e fica o quê? Absorvendo aquilo. Só conseguimos isto seguindo, né, o Evangelho. O nosso querido Evangelho, que a gente sempre estuda, que é trazido constantemente aqui nas nossas sessões públicas. E seguir as diretrizes do amor e da fraternidade, irmãos, não é fácil. É difícil. E é por isso que todos nós somos chamados a praticarmos diariamente o amor. O amor para que a gente possa sair dessa condição doentia de raiva, de vingança. Imagina aquela pessoa que sente ódio. Como esse perispírito não está? Aí desencarna, continua com ódio. Leva o ódio com ela. Vamos tirar essa mochila tão pesada que a gente já traz há séculos e séculos, do ódio, da vingança, da inveja, dos ciúmes, de querer o que é do outro. E vamos assumir uma nova postura. É o que a doutrina constantemente vem nos convocando. O livro Enfoques Científicos da Doutrina Espírita, do Dr. Jorge André dos Santos, também nos traz uma preciosa lição, que nos diz assim: antes de se manifestar no corpo físico, doenças como disfunção dos centros vitais já se encontram instaladas no perispírito. Então, na verdade, é o que a gente pensa que aconteceu naquele momento. Mas nós já somos espíritos com diversas, não sabemos, né, quantificar a quantidade de reencarnações que nós já tivemos. Que bagagem é essa que nós estamos trazendo para a atual, para a presente reencarnação e que nós precisamos organizar e nós precisamos separar o joio do trigo. Olha, precisa ser mais tolerante. Não fala qualquer coisa. Não grita. Difícil, né? É difícil. Eu também não gosto de colocar assim, né? Como se fosse, não, vai ser super fácil, vamos lá. Não, é difícil. Porque o nosso ímpeto é que esse homem, esse espírito, cheio de imperfeições, de vicissitudes, ele fale mais alto. Mas às vezes a gente vai deixando ele falar, vai deixando correr solto. E a gente vai adoecendo, vai adoecendo. Então, quando a doença aparece no corpo, é porque ela já está instalada lá no perispírito. E aí, é lógico, vai dar mais trabalho. Mas se nós temos consciência desse mecanismo, por que não trabalharmos com a espiritualidade para cada vez mais nos tornarmos espíritos saudáveis e espíritos reencarnantes saudáveis também? Por que a gente tem que aceitar a doença se, na maioria das vezes, somos nós que causamos? E muitas vezes, é claro, a gente tem que também lembrar que essa doença ela vem para um reajuste do espírito. Ela é uma bênção. Ela é um instrumento didático que Deus está nos proporcionando
para nós pensarmos melhor no que nós estamos fazendo. Por exemplo, a disfunção de tireoide, a tireoide ela é conhecida como uma glândula emocional. E a gente observa que as pessoas que têm esse distúrbio de tireoide são pessoas, às vezes, muito impetuosas, são pessoas que não trabalham bem a emoção. Então, quando uma doença chegar para nós, opa, o que eu preciso reajustar em mim? Por que a enxaqueca toda semana, todo mês? É isso que a gente precisa refletir melhor. Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos. Nos traz aqui o item, cuidar do corpo e do espírito. Então, a doutrina está falando, olha, é para você cuidar do corpo, sim, porque esse veículo carnal, que é um empréstimo, ele é importante, sim, mas você precisa cuidar do seu espírito também. Porque às vezes a gente vai à academia, toma vitamina, faz um monte de coisa. É botox, é massagem, guarda dinheiro para um monte de coisa. Mas esquece de cuidar do espírito, que é um grande desafio, cuidar do espírito. Porque eu não vou entrar no consultório médico e falar assim, doutor, eu gostaria de melhorar aqui meu espírito. E na nossa doutrina, nos é ensinado que através da prece, que através do estudo do Evangelho, cada vez mais a gente se aprofundando, a gente vai cuidando do nosso espírito. E trazendo também a consciência do que nós precisamos reajustar na nossa caminhada. No livro Gênesis, tem uma passagem que ela, com certeza, vai tocar muito todos vocês, e todos vocês também provavelmente já conhecem, que é a perda de sangue. Ele está no capítulo 15, os milagres do Evangelho, que nós sabemos que não há milagres, e está exatamente na parte de curas. E quando a gente fala de doença, nós também queremos escutar a palavra cura, porque nós não queremos ficar doentes. E se estamos doentes, nós queremos encontrar a cura. E nessa passagem, eu vou ler aqui, ela não é muito longa, eu vou ler para vocês poderem compreender bem. Nos diz assim: então, uma mulher enferma, com uma perda de sangue há 12 anos, que muito sofrera nas mãos de vários médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, com ele não recebera nenhum alívio, mas se achava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás e tocou as suas vestes, porque ela dizia, se eu puder tocar somente as suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a fonte do sangue que ela perdia secou e sentiu em seu corpo que estava curada dessa doença. No mesmo instante, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, retornou para o meio da multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram, vedes que a multidão vos comprime de todos os lados e perguntais quem vos tocou? E ele olhava tudo ao seu redor para ver aquela que o tocara. Mas essa mulher, que sabia o que se passara com ela, tomada de medo e de pavor, veio se lançar aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse, minha filha, a vossa fé vos salvou, ide em paz e sede curada de vossa doença. E aí vem a explicação da Gênesis, nos dizendo que estas palavras, conhecendo em si mesma a virtude que dele saíra, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher enferma. Aí vem exatamente a grande questão, porque nós sabíamos que Jesus, um espírito de luz, irradiava fluidos curadores, mas não era só isso. Por que alguns foram curados e depois voltaram a ficar doentes? E por que outros foram curados e permaneceram
bem, a cura permaneceu. Aí, a explicação da Gênesis nos diz: ambos sentiram a ação que acabara de se produzir. É notável que o efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Ele não fez nem magnetização e nem imposição das mãos. A irradiação fluídica normal bastou para operar a cura. E por que, irmãos, operou a cura nesta mulher? Porque ela tinha fé. Ela tinha um sentimento de fé. Ela queria ser curada. Não é aquela cura que às vezes a gente vê da boca para fora. Aquilo estava internalizado nela. E amor, ela tinha amor. E aí, essa junção fluídica, né, ocasionou a cura dela. E essa passagem a gente precisa lembrar. Porque quando nós caímos doentes, normalmente, a gente até esquece de rezar. A gente esquece de pedir assim: Senhor, que seja feita a sua vontade. Aonde for possível me auxiliar, me trazer o alívio para esta doença, que ela possa ser realizada. A gente fica indignado, a gente chora, a gente fala que não vai rezar mais, que não vai mais frequentar a casa de Francisco, porque não adiantou de nada. Mas será que a gente questiona por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Porque tudo tem uma razão. E aí, eu vou trazer mais um exemplo que aconteceu comigo. Em 2011, eu tive um descolamento de retina da vista direita. E foi algo assim inusitado, repentino, e exatamente 2 dias antes do Natal. É claro, a gente olha essa situação e o médico falou: olha só, tem que operar para já, porque senão corre o risco de você perder a vista direita. E aí, claro, a gente corre com o médico, a gente faz tudo que está ao nosso alcance. E eu lembro que há poucos dias de eu saber que eu tinha descolado a retina, eu ganhei uma imagem muito grande do Bezerra de Menezes. E eu coloquei ela no quarto. E todos os dias eu falava: Bezerra, por favor, me orienta, me auxilia nesse processo, mas que seja feita a vontade de Deus. E nas minhas preces eu falava assim: Deus, eu quero que seja feita a sua vontade, eu realmente te entrego. Se der para deixar pelo menos um olho, eu vou me virando. Parece que é brincadeira, mas é algo que vai deixando a gente para cima, e a gente vai passando por todo o processo de uma forma mais leve, em vez de passar por uma forma sofrida. E graças a Deus deu tudo certo. Eu caí na mão do médico certo, que fez a cirurgia amorosamente. É meu médico até hoje. Então, assim, a gente precisa também trazer a fé para o que nós estamos passando, para essa situação de doença que nós estamos passando. É o instrumento que a gente tem. E não esperar que o milagre caia do céu. Ah, eu vou dormir e amanhã eu vou acordar e vai estar tudo bem. Não é isso. Encerrando, eu gostaria de trazer a mensagem de Joana de Ângeles. E desde já, eu peço para que todos nós vamos passar ainda por muitos momentos de doença, faz parte. Não esqueçam, é o planeta de provas e expiações. E o planeta de provas e expiações foi o planeta que nós precisamos estar para evoluir. E tem a doença, tem a violência, tem a intolerância. Mas como nós podemos melhorar, pelo menos ao nosso redor, a nossa caminhada? Em tudo que foi dito hoje, com todo o material que nós trouxemos para a noite de hoje, nós estamos verificando que é possível. E aí Joana nos diz o seguinte: não te deixes sucumbir sob injunções das doenças. Através da mente sã, reconquistarás o equilíbrio da situação e a fareis atingido na área da razão. Desde hoje, entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida.
como parcela integrante do fenômeno da saúde. Então, que Jesus abençoe a todos, estejam doentes ou não, que nós possamos cada vez mais ter consciência do nosso poder de cura e que, acima de tudo, nós possamos submeter à vontade do nosso Criador, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Que Deus abençoe a todos nós com saúde, paz, fraternidade e muito amor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada, Ana. Que estudo maravilhoso. Como foi bom ouvir as suas palavras. E acredito que todos nós que estamos aqui estávamos necessitando ouvir esses ensinamentos, tudo que você citou, porque é um fortalecimento para cada um e um ânimo para a gente poder seguir em frente. Muito obrigada. Tudo passa. Que Deus te abençoe e te ilumine para que você sempre possa fazer mais e mais estudos assim. Então, queridos irmãos, agora nesse momento, aproveitando esse clima de paz, harmonia, serenidade, de fortalecimento que a Ana nos trouxe, vamos fazer a nossa irradiação, vamos pensar naqueles nossos irmãos agora que estão no nosso pensamento, que precisam dessa ajuda. Nós também precisamos, mas vamos irradiar pelo nosso país, pela nossa congregação. Vamos pedir a Jesus essa ajuda para que Ele caminhe conosco. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Graças a Deus, graças a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Senhor Jesus, Francisco de Paula, querido, Pai Jacó, estamos reunidos em vosso nome, suplicamos a vossa ajuda para todos aqueles nesse momento que sofrem as dores do corpo e as dores da alma. Não lhe pedimos facilidades não, Senhor, mas pedimos força e coragem para ultrapassar as adversidades do caminho. Confiamos na tua misericórdia infinita e suplicamos, Senhor, neste momento de irradiação, os recursos da fé, da esperança e do amor que ainda necessitamos. Todos nós somos muito necessitados. Nós e aqueles todos que estão nos nossos pensamentos nesse momento. Alivia, Jesus, todas as nossas dores, as dores dos nossos irmãos tão necessitados. Pacifica, acalma todos aqueles que precisam dessa ajuda, dessa luz. Derrama o alívio, a consolação e lhes dê força e coragem em toda parte desse universo. Vamos começar pelo nosso lar, se estendendo aos hospitais, onde muita gente precisa de sua ajuda. Nas casas de repouso, nos presídios, nos orfanatos, em todos os locais que nesse momento precisam da luz, precisam desse amor, desse carinho tão reconfortante. Senhor, dai luz a todos aqueles que são da nossa congregação Francisco de Paula, aqueles também que são os frequentadores, a todos os templos espíritas e templos religiosos, enfim, Senhor, a todo este universo. Fique conosco, não nos desampare em todos os momentos que precisamos de vós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e estamos também muito gratos ao nosso querido Pai Jacó. Assim seja, graças a Deus. Antônio Porto, você pode fazer para nós a prece dos nossos irmãos desencarnados, por favor? Sim. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Pai de infinito amor e misericórdia, te pedimos, Pai, encarecidamente, que o seu amor cubra todos nós, aqueles irmãozinhos, nossos parentes, que já se encontram na verdadeira vida, aqueles entes queridos
que nos antecederam, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aqueles irmãozinhos que ainda não se deram conta do que aconteceu, que acham, que se imaginam ainda encarnados. Pedimos por aqueles que, por algum motivo, em algum momento de pura loucura, cometem um suicídio. Esses também não têm a mínima noção, Pai, que todos eles possam ser amparados, que todos aqueles que já se encontram na verdadeira vida ou que estão desencarnando neste momento, por diversos motivos, Pai, que o seu amor, a sua luz continue iluminando-os e que sua Mãe Maria possa abrir seu manto sagrado sobre todos esses irmãozinhos que por algum motivo ainda sofrem por não aceitarem as suas verdadeiras vidas, Senhor. Graças te rendemos por todo o seu amor, por todo o seu consolo, Pai. Te agradecemos do fundo dos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Antônio. Nós vamos pedir a Leia que faça para nós a prece final e depois nós vamos passar nos recadinhos importantes do nosso boletim, bem rapidinho, tá bom? Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao nosso irmão Jacó. Mais uma vez, viemos agradecer esses momentos que nós tivemos hoje no Francisquinho, na sessão das 20 horas, onde nós aprendemos um pouco mais. Estamos sempre aprendendo um pouco mais. Pedindo sempre aos nossos amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, que nos ampare, mostrando sempre o caminho a seguir e que possamos todos nós estar em sintonia com seus ensinamentos. Os ensinamentos que Jesus deixou são simples, de grandiosa importância. Nos deixou o Evangelho, que é a nossa bússola. E que tenhamos sempre em mente a necessidade de fazermos sempre o bem, estar em sintonia com os ensinamentos do Mestre, auxiliando a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados de todas as formas, e que Ele nos mostre, nossos amigos, nosso Jesus amigo, que nos sempre nos auxilie mostrando o caminho que devemos seguir. Que possamos fazer desse momento que nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação o melhor, para quando levarmos, saindo daqui, levarmos sempre o melhor, mais evoluídos. Que Deus nos ampare nessa nossa caminhada, nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada a todos. Agora, rapidinho, eu vou ler o boletim para vocês, tem uns recadinhos importantes. A congregação não abrirá no dia 30 de outubro, em virtude do segundo turno da eleição. A congregação precisa da nossa ajuda. Estamos enfrentando, como a Leia falou na prece final, tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. E, assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando também por essas dificuldades financeiras e vai precisar da nossa ajuda, dando assistência aos vovozinhos do lar, de Francisco, e os nossos assistidos também. Contribua de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com a sua doação financeira. Agora nós temos as sessões de psicografia. A psicografia, ela é um tipo de mediunidade que necessita de tempo mais dilatado para a sua perfeita realização. Por isso, criamos sessões específicas nas quais o médium terá a oportunidade de exercer a psicografia com mais tempo e mais tranquilidade. As reuniões terão a duração de 1 hora, serão restritas aos médios e ocorrerão na Câmara 11, na Câmara Carme, nos seguintes horários: às segundas, às 15 horas, terça-feira, às 16h15, quarta, 10h30, quinta, 16h15 e às sextas-feiras, 18h15. Sobre o passe infantil, ele é realizado no horário da sessão dominical, às 15h30, junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passe é realizado durante as sessões públicas. Biblioteca e livraria, ela está funcionando em horários restritos por enquanto.
Terça-feira, de 8h30 às 20h. Quarta, de 8 às 10h30 e de 16 às 20h. Quinta-feira, de 2 às 17h30. Precisamos, nesse momento, de voluntários para ampliar o nosso horário de atendimento. Preces e evidências. A marcação delas está retornando ao local original. É embaixo da escada de acesso no segundo andar. Abaixo da escada de acesso ao segundo andar. Horário de atendimento. Terça e quarta, de 8 até 9h30. Quinta, de 14 às 18h. E sexta-feira, de 2 às 4h30. Torna-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Só procurar a tesouraria. Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao médio enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário. Telefone 98899-9931. Para o enxoval de bebês, é feito um cadastramento das gestantes às terças-feiras, de 2 às 5. São necessários registro de identidade e cartão do SUS. Agradecemos também a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas podem ser feitas na congregação. Cestas básicas podem ser entregues, elas são entregues mensalmente às nossas crianças e os nossos assistidos, e as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósitos, qualquer valor, e também, se preferir, diretamente na congregação. Nesse momento, precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. E o Lar de Francisco, finalmente, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, EG e XG, e de luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima G e EG, feminino e masculino, esparadrapo, micropore, e todas as entregas podem ser feitas na congregação ou no lar, na rua Filgueiras Lima 99, Riachuelo, de 10 até 16. Obrigado pela presença, obrigado pela paciência, e que todos possam sair daqui bem melhores do que chegaram. Só temos que agradecer. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, nosso querido Pai Jacó.